E falando, claro, sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender a desoneração da folha de pagamentos, o clima no Congresso. O repórter Bruno Pinheiro conta pra gente as reações dos parlamentares, como é que deputados, senadores pretendem reverter essa decisão. Boa noite, Bruno. Olha, Tiago, ninguém é fã de remédio amargo, né? Essa é a verdade. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Repercussão imediata no Congresso Nacional, ainda que esvaziado, mas a repercussão nas redes sociais e de forma jurídica, inclusive, como já acompanhamos aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje, um pouco mais cedo, o senador Efraim Filho, que é o autor da reforma, que lá no Senado também houve toda essa discussão, colocou em discussão cerca de 11 meses aproximadamente. Ele reforçou que eles vão recorrer de forma jurídica e aqui dentro também vão articular, esperando a retirada, a derrubada de um entendimento do STF sobre a suspensão da desoneração da folha. Vamos ver. Esse foi um projeto que tramitou durante 10 meses, tanto na Câmara quanto no Senado. Se houve leniência, se houve omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. O Congresso debateu, aprovou. Bom, daqui a pouquinho a gente acrescenta. O Bruno Pinheiro de volta. A gente ouviu a fala do senador Efraim. Pode continuar, Bruno. Aqui na Câmara dos Deputados também, viu, Tiago, repercussão. Na última semana, Arthur Lira se reuniu com o presidente Lula. Eles tiveram uma conversa lá no Alvorada, mas aparentemente a temperatura vai continuar subindo aqui dentro do Salão Verde, já que também houve repercussão entre os parlamentares. Eu conversei mais cedo com o deputado Joaquim Passarinho, que é da frente do empreendedorismo. Ele reforçou que é necessária uma cobrança, sim, de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco também, e não aceitar que isso seja suspenso, já que é necessário respeitar uma decisão do Congresso Nacional. Vamos ver. Uma falta de compreensão do momento político do presidente e do executivo, tensionando cada vez mais essa relação com a Câmara, com o Legislativo. Acho que é desnecessário isso, mas o que nós podemos fazer nesse momento é pressão e tentar que o Pleno possa reverter essa situação. Hoje eu também conversei com a relatora, a deputada Anne Ortiz, aqui da Câmara dos Deputados, quem fez essa articulação lá no ano passado, inclusive antes de ser colocada em votação, foi a relatora, ouviu diversos setores, várias audiências e ela foi na mesma linha. Não pode aceitar uma resposta como essa do STF, ignorando uma decisão do Congresso Nacional. E segundo a relatora, isso não vai afetar somente os setores que vão receber a remuneração, mas sim outros setores que isso vai afetar diretamente a população como um todo. Vamos ver. Nós não podemos hoje aceitar que o governo cause tamanha insegurança jurídica no nosso país. E não é só para os 17 setores. Nós falamos dos 17 setores que são afetados diretamente, mas o efeito cascata, ele traz um prejuízo, né, para a economia brasileira. Vai aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, vai aumentar o número de desemprego, vai inclusive aumentar o custo do próprio governo. Na semana que vem, uma semana esvaziada, um feriado na quarta-feira, dificilmente a repercussão acontecerá de forma aqui dentro mesmo do Congresso Nacional. Isso vai acontecer nas redes sociais e de forma jurídica. Existe então uma insatisfação com quem eu conversei ainda em off, ouvir alguns nomes, reforçaram que isso representa uma sanha arrecadatória do governo federal e não existe em momento algum uma renúncia sequer, ou seja, só quer continuar arrecadando e sem nenhuma discussão
ignorando uma decisão que já foi tomada aqui dentro do Congresso Nacional. Tiago. Reação dessa sexta-feira. Bruno Pinheiro, bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, claro que o Congresso ia reagir, vai continuar reagindo, não sei se isso perde força na semana que vem por causa do feriado, mas isso não importa, porque os parlamentares continuam se mobilizando e fazendo as críticas. Aí a gente volta nas discussões dos últimos meses, a articulação política. Essa ação do governo tem a ver com a falta da articulação, da conversa com o Congresso? Como é que a gente pode fazer essa leitura, hein, Dora? Olha, eu acho que dessa questão da desoneração, não. É mesmo uma decisão do governo, que aí você tem um choque de decisões, né? Porque não tem um meio termo, já reparou? O governo não quer a desoneração e o Congresso quer a desoneração. Não tem aí um meio de campo, né? Tá difícil chegar a uma conclusão, porque o governo não abre mão. E o Congresso, como não pode ter uma resposta jurídica, vai que perca no judiciário, pode ter uma resposta política. E com o respaldo, olha, desses setores, 17 setores da iniciativa privada que são contemplados, e também das prefeituras, porque há prefeituras que são contempladas, prefeituras de até determinado, acho que 150 mil habitantes, não me lembro direito, essas prefeituras também vão reagir e também vão dar respaldo à reação do Congresso, né? Então, eu acho que o feriado não será suficiente para arrefecer esse ânimo. Claro que no transcorrer, no decurso da semana que vem, que é uma semana mais calma e tal, isso até pode dar a impressão que vai arrefecer, mas não vai resolver, porque na próxima semana, na semana seguinte, o assunto volta, e Tiago, volta com a força de uma sessão que o governo conseguiu adiar, não é? Mas vai colocar naquela semana, que é a sessão que vota os vetos do presidente. Agora, só mais uma questão, Dora. Você falou da reunião da semana que vem entre o presidente Lula e o presidente do Senado, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, também deve entrar em campo nessa discussão, claro, né? Certamente, quando o Rodrigo Pacheco, por mais que os dois não se entendam as mil maravilhas, os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Pacheco falou em nome do Congresso, não é? Que inclui a Câmara. Então, evidentemente que o Arthur Lira também entrará em campo nessa mesma reação, nem por uma questão de decisão pessoal, mas também por um posicionamento dos deputados. O Bruno trouxe aí para a gente, achei ele muito bem colocado, que ninguém gosta de remédio amargo, né? Agora, e muito menos remédio amargo que contraria uma decisão já tomada pelo Congresso. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que aí não é falha de articulação, mas sim uma decisão da qual o governo não abre mão e que Rodrigo Pacheco não, os deputados na matéria do Bruno Pinheiro qualificam de sanha arrecadatória. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões jurídicas disso, como que o Supremo está se comportando, mas eu queria te perguntar, quando a gente acha que a coisa está esfriando e teremos o fim de semana deve ser agitado por causa dessa discussão, será que agora é uma crise de potencial ainda mais amplo, porque não envolve um poder com o outro, envolve os três poderes, você concorda? Concordo, e olha, mas também não é a primeira vez, não é a primeira crise que envolve os três poderes, a gente está vivendo essa rotina. Essa é a rotina, né? Você vê que os momentos de trégua, eles são muito curtos, né? A ponto da gente já nos acostumamos a duvidar das tréguas. Quando vem uma trégua, a gente já coloca imediatamente sob questionamento, porque isso é um atrito permanente, porque visões de mundo absolutamente diferentes, agendas que não se combinam umas com as outras, não é? Então, eu acho que isso vai continuar dessa maneira. Agora, a administração também pode continuar, o mundo não acaba, não é? E é da política, é das autoridades, é do poder público, até a administração dos conflitos, ainda que os conflitos sejam rotineiros.